Muito bem, gente. O, o, eu acho que o meu nível do microfone não mudou, então deve estar bom. Por algum motivo ele muda às vezes, então se vocês notarem que eu estou falando cada vez mais baixinho, vocês avisam. Tá? Eu não falo baixinho, não. É o, o equalizador aqui do computador que por conta própria me abaixa. Muito bem. Então, deixa eu selecionar aqui. Está tudo confuso aqui. Deixa eu fechar. Vou fechar este. Vou fechar este. Ok, eu acho que vocês estão vendo agora da maneira correta. Muito bem. Essa é a nossa terceira aula, né? Nosso terceiro encontro. A gente já falou, enfim, dos precedentes mais elementares, que tem a ver com o problema da radiação térmica, a dualidade da partícula. Depois a gente falou de átomos e spin. E hoje a gente começa isso que a gente pode chamar de modernidade, né? É uma modernidade não muito moderna, porque afinal a gente está nos anos 20, mas é agora que a teoria quântica se configura efetivamente como uma teoria. Eu vou falar um pouco sobre isso. Eu já adiantei algumas coisas, né? Quer dizer, o modelo de átomo do Bohr não é exatamente uma teoria, né? Quer dizer, uma teoria é mais do que simplesmente um conjunto de regras para você fazer previsão, né? Apesar de que em outras ciências isso talvez seja suficiente, não é na física, né? Você espera que uma teoria seja alguma coisa minimamente genérica que permita que você aplique, ou pelo menos tente aplicar em outros contextos, né? O átomo de Bohr, o modelo do átomo de Bohr, é uma coisa que estava só servia para átomo, certo? Quer dizer, não em outras coisas. A gente vai ver que a equação de Schrödinger é a primeira formulação teórica consistente de uma teoria quântica, né? Alguma coisa que é mais geral do que simplesmente uma descrição de algum problema específico, como o caso do átomo de Bohr era, né? Ô, Lucas, você controla a sala de entrada ou não? Ou Sim, eu controlo? Então sim, eu você sou cuida controlado. disso. Beleza. Sim, É que eu vou cuido disso. ignorar porque aparecem umas mensagens aqui. Eu não sei se eu tenho que. Muito bem. Para quem está interessado, para quem tem mais detalhes, para quem tem os requisitos matemáticos suficientes para se aprofundar nisso, a gente está entrando no capítulo 5 do livro do Iceberg do Resnick, que eu sugeri que, enfim, é o primeiro contato que a gente tem com mecânica quântica e eu acho adequado para quem está começando. Assim. A gente está entrando no capítulo 5. Né? O conteúdo das duas primeiras aulas, como eu disse, é exatamente o conteúdo do capítulo 1 a 4 do livro do Iceberg, tá certo? Então, relembrando, a gente discutiu e que no mundo microscópico, o mundo das partículas, o mundo dos elétrons, o mundo dos átomos, né, existe uma certa confusão entre partícula e onda, né? Essa dualidade partícula e onda tem fenômenos que são inequivocamente ondulatórios, como a luz, que em certos contextos ele se comporta como se fosse partícula, essa é a noção do fóton, e ao mesmo tempo tem fenômenos que inequivocamente envolvem partículas, como os elétrons, mas que em determinados contextos eles se comportam como se fossem ondas, como o nosso problema da dupla Fender, que em última instância exibe fenômeno de interferência, que é algo ondulatório, né? E a gente viu as duas relações fundamentais aqui, né? A primeira relação é do Einstein, na verdade é do Planck, né? Mas eu contei que o Einstein foi de um arrojo intelectual muito maior que o Planck, porque o Planck propôs essa relação para explicar determinados modos que estavam contidos dentro de um forno, coisas assim, né? O Einstein não. O Einstein diz que isso é uma relação válida para
qualquer campo eletromagnético, certo? Quer dizer, isso é da natureza intrínseca da luz, essa propriedade, essa relação entre a energia e a frequência medida em hertz, né? E esse H é a constante de Planck, que tem esse valor numérico, que foi obtido logo depois dos trabalhos do Planck, né? Esta é a caracterização das ondas, do conteúdo de partícula de ondas eletromagnéticas, certo? Isso aqui vem diretamente do trabalho do Einstein de efeito fotoelétrico. Agora, isto aqui, né, que é aquela curiosa natureza ondulatória dos elétrons, né, as ondas associadas, que são as ondas de de Broglie, satisfazem uma relação dessa, né? Quer dizer, o momento da partícula está associado ao comprimento de onda por uma relação dessa. Tá certo? Com o átomo de Bohr, ele, de certa maneira, incorpora estas propriedades, né, na descrição dos possíveis níveis de energia que o elétron pode se localizar no contexto que eu discuti, que tinha a ver com aquela questão da espectrometria, que os átomos emitiam em frequências muito particulares, o que mostravam que os elétrons eles ocupavam níveis de energia determinados, né? O importante é que não é contínuo. Alguém levantou a mão? Lucas, você levantou a mão? Nossa, eu acho que foi sem querer, então, isso. Ok. Eu estou vendo seu com a mãozinha. Nossa. Muito bem, então foi o modelo atômico do Bohr, ele foi proposto levando em conta essas relações. Então, a maneira com que você supunha que os níveis eletrônicos tinham momento angular conservado e o momento angular tinha que ser quantizado, porque essencialmente esse camarada era quantizado. Quer dizer, o modelo atômico de Bohr vem destas relações, né? Eu disse também que o modelo atômico de Bohr ainda não merece o nome de teoria, né? Porque isso é uma coisa que funciona só para o átomo, né? Quer dizer, o átomo, em última instância, o átomo hidrogênio, que tem essencialmente só dois camaradas aí, que é o elétron e o próton, né? E essencialmente uma interação coulombiana entre eles, né? Então, isso aqui vale só para o caso da interação coulombiana. A gente espera de uma teoria física algo a mais do que isso. Uma teoria física teria que valer em outras interações. Você teria que ser capaz de testar todas essas ideias em coisas que vão além dos átomos, né? Então, por isso que a teoria atômica de Bohr ainda não é uma teoria no contexto da física a gente entende por uma teoria, né? Você pensar mecânica clássica, essa é uma teoria fantástica, você pode aplicá-la em qualquer situação em que você consiga interpretar o F igual a MA, né? Eletromagnetismo, a mesma coisa, tá certo? Muito bem, essas são as relações importantes para a gente aqui. Vamos lembrar um pouco quem é essa frequência Hertz, esse comprimento de onda. Isso aqui é importante para a gente poder continuar aqui. E essas coisas são sutis, né? Vamos pegar uma onda assim clássica, certo? Que é o exemplo mais comum, que são os nossos ondas senoidais, né? Seno e cosseno. Vamos pegar o cosseno aqui, tá certo? E vamos tentar relacionar quem são esses K e esses ômega com essas grandezas aqui, né? Então, se eu tomar t constante, note primeiro que isso aqui é uma função que depende de x e t, né? Então, x é uma coordenada espacial normal, tá certo? Um eixo, né, normal, e t é uma coordenada temporal. Então, se eu tomo t constante, isso aqui me descreve o estado dessa onda, que pode ser qualquer coisa, uma perturbação, uma excitação qualquer, pode ser luz, pode ser som, pode ser o que você quiser, né? É uma espécie de fotografia da onda. Então, eu vou aqui fixo t, né? E eu tenho uma função de x só. Então, me dá o aspecto
dessa onda naquele instante de tempo. É uma espécie de fotografia. A fotografia faz isso, certo? A fotografia é uma coisa assim meio mágica que congela o tempo, né? Quando você bate uma fotografia, você está representando, você está armazenando aquela realidade que você pega na sua câmera num dado instante de tempo, né? Então, o que você tem, a coisa mais geral é isso aqui, né? Então, o seno, o cosseno tem esse aspecto aqui, né? O que a gente chama de comprimento de onda tem a ver com o período dessa função do cosseno. Isso aqui é uma função periódica, ela se repete, tá certo? E o comprimento de onda tem a ver com o período que isso se repete. Então, você tem que conhecer a sua função dentro dessa janelinha aqui do comprimento de onda, porque tanto para a direita quanto para a esquerda, você só vai repetindo. Tá certo? Então, isso é a essência de uma função periódica. Você só precisa conhecer a função num período e você sabe que, tanto para um lado quanto para o outro, uma função de uma variável, ela se repete de maneira indefinida. Tá certo? Então, se você põe t igual a zero, para ficar mais simples, certo? Se você puser t igual a zero, então eu sei que x igual a zero está aqui, né? E eu sei que vai ter um valor de x aqui, ó, a partir do qual a função começa a se repetir, o cosseno começa a se repetir. Isso aqui é o chamado comprimento de onda, né, da minha expressão aqui, no caso do cosseno aqui. Né? Eu sei que se o K fosse 1, eu sei que esse comprimento de onda aqui é 2π, tá certo? Porque essa é uma propriedade do cosseno, né? Então, o cosseno de zero é igual ao cosseno de 2π. O cosseno de qualquer alfa é igual ao cosseno de alfa mais 2π. Essa é a definição de periodicidade do cosseno. Com esse K aqui, eu tenho que fazer uma continha, né? Então, com esse K aqui, o período passa a ser esse aqui, ó. Tá certo? Então, se no x igual a zero eu estou aqui, se o x tiver esse valor aqui, ó, então esse K vai cancelar isso aqui, vai aparecer o 2π. Então, esse aqui é o comprimento de onda para uma função, por um cosseno que no argumento tem um kx aqui, certo? Esse K, ele tem um nome, né? Isso aqui tem vários nomes, né? Nesse contexto aqui a gente costuma chamar de número de onda, né? Mas isso aqui é um número real, tá certo? Isso pode ser qualquer coisa. E o comprimento de onda é dado por isso aqui, tá certo? Muito bem, então isso aqui já permite que eu identifique quem é esse cara por uma onda desse tipo aqui, que é a onda mais simples que você pode escrever, tá certo? Vamos olhar agora o T, a parte temporal, né? Para olhar a parte temporal, eu vou fixar um x. Então, toma um x constante. Pode ser x igual a zero, tá certo? Quando você toma x constantes, o que significa? Significa que você está indo lá na sua onda, que de maneira mais geral é uma função que depende de x e t, e você está olhando para uma posição só, está olhando para um ponto só e vendo como ela varia no tempo. Tá? Lembre-se que t constante era fazer uma fotografia. Isso aqui é você ir olhar lá num x específico, né? Você vai lá, olha só naquele x, põe um buraquinho lá só naquele x e vê como que a sua, seja lá o que for a onda, a sua excitação, tá certo? Como que ela varia no tempo, né? Então você tem um camarada assim, tá certo? Essa frequência aqui a gente chama de frequência angular, né? Isso aqui é diferente da frequência medida em hertz, né? Essa frequência angular aqui, ela te dá uma espécie de velocidade com que as coisas andam em radianos, né? Enquanto que o hertz aqui te dá por ciclos, né? E cada ciclo tem 2π radianos, então é fácil você ver que a relação que existe entre a frequência em hertz e a frequência angular em radianos é isso aqui, ó. Tá certo? Muito bem. Isso permite que a gente identifique quem é o Ni e quem é o lambda de uma onda escrita assim da maneira mais simples. Tem uma outra coisa que eu quero falar aqui, ó, que é essa... eu quero agora expressar, isso é uma coisa curiosa, né? Eu quero... O H do Planck, ele é mais um desses acidentes históricos assim que acabam custando caro para a gente, né? Porque o Planck ele definiu a sua constante como sendo uma constante de proporcionalidade entre uma energia que é dada em joules, né, e uma frequência que é dada em hertz, né?
Agora, quando você escreve a sua onda dessa maneira aqui, que é a onda mais simples que você pode escrever, essa frequência angular aqui não está em hertz, ela está em radianos por segundo. Né? Então, se eu quiser escrever isso aqui em função de ômega, eu tenho que escrever assim. Ó. Eu tenho que levar em conta que a frequência em hertz é a frequência em radianos por segundo dividido por 2π, porque 2π exatamente é o ciclo completo. Né? Da mesma maneira, se eu quiser escrever esse cara aqui em função do K, tá certo? Eu vou ter que usar essa expressão aqui. Vocês veem meu mouse, não vê? Vocês veem o meu ponteiro aqui, não vê? Eu fiz um upgrade do zoom e ele mudou aqui o comportamento dele. Enfim, se eu usar isso aqui, ó, eu consigo expressar o momento associado a uma onda de de Broglie com esse K aqui, ó, com o meu número de onda. E é dado por isso aqui. Ó. E vocês veem que quem aparece sempre não é o H, é o H sobre 2π. Né? Como o H sobre 2π vai aparecer sempre, a gente vai dar o nome para ele, a gente chama de H cortado. Esse é o famoso H cortado, é o H sobre 2π. Isso estaria resolvido, a gente não precisava falar de H cortado se o Planck tivesse definido a constante dele lá, não com uma frequência em hertz, mas com uma velocidade angular do tipo radiano por segundo. Mas, enfim, ele definiu em hertz, então a gente vai ter que carregar sempre aqui esse H sobre 2π, e como ele aparece de maneira muito frequente, a gente dá um nome para ele, a gente chama de H cortado, que é o H sobre 2π. Tá certo? Muito bem. Tem agora uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, que de fato é até mais importante do que essa discussão que eu falei aqui entre o K e o ômega, que essa combinação aqui, Kx menos ômega t. Né? O que significa isso? Né? A melhor maneira de você fazer é você tirar o cosseno, porque o cosseno, como ele é periódico, ele confunde um pouco. Vamos olhar isso aqui para uma função geral, uma função de duas variáveis, mas é que as duas variáveis aparecem de um jeito meio carta marcado aqui, aparece assim, ó, Kx menos ômega t. E vamos olhar, uma maneira simples é pegar um F bem comportado. Um F bem comportado é esse aqui, ó, pega a gaussiana, tá certo? Isso aqui é uma gaussiana, só que o argumento da gaussiana agora eu escrevi daquele jeito lá, Kx menos ômega t, tá certo? Vamos tentar entender qual que é o conteúdo dinâmico, físico desses K, desses ômega, X e T. Aqui, ó. Eu vou pegar T igual a zero. Né? Eu vou bater uma fotografia desse cara aqui. Ó. Quando eu bato uma fotografia desse cara, eu tenho a minha gaussiana normal, tá certo? Então, K igual a zero, eu tenho isso aqui. Ó. Minha gaussiana é normal aqui. Ela vai a zero muito rapidamente e tem esse aspecto aqui. Ó. Tá certo? Muito bem, então essa é a fotografia desse cara aqui com T igual a zero. Eu vou fazer uma segunda fotografia agora, no instante T0 posterior a zero. Né? Então eu vou fazer uma fotografia, espero um pouquinho e faço outra fotografia. Né? Então eu vou considerar isso aqui com T0 maior que zero. Então na prática, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que a função agora não é mais o E a menos Kx ao quadrado, mas é o E a menos Kx menos ômega T0 ao quadrado. Certo? Ora, o que aconteceu? Isso continua sendo uma gaussiana, tá certo? Só que essa é uma gaussiana agora que tem uma propriedade interessante, que é o seguinte. Quando o t era igual a zero, onde estava o ponto máximo da gaussiana, que é esse aqui? Estava exatamente em x igual a zero, tá certo? Quando o t é um t0 maior que zero, onde está o máximo da gaussiana? Olha, o máximo da gaussiana é quando isso aqui é zero, quando o argumento aqui é zero. Isso aqui vai ser zero quando x for igual a ômega t0 sobre k. Como o t0 é positivo, ele vai ser, o máximo vai ser com uma posição deslocada para a direita. Né? Então, o máximo é esse aqui. Ó. Tá certo? Então, a diferença da fotografia aqui é simplesmente que todo mundo foi deslocado para a direita. Tá certo? Então, está claro o que está acontecendo, né? Então, enquanto o K e o ômega forem positivos, eu devia ter admitido, sei lá, desde o começo, que o K e o ômega eram positivos, de tal maneira que o importante aqui é a relação de sinais aqui, né? Enquanto o K e o ômega forem positivos, esse cara aqui sempre descreve
chame como quiser, eu vou falar pacote de onda, mas pacote de onda é uma coisa muito de mecânica quântica, não precisa ser, certo? Qualquer sinal, qualquer coisa, né, que está se deslocando para a direita. Fica até um exercício interessante para quem quiser aqui, mostrar que a velocidade de propagação é ômega sobre K, tá certo? Essa é a velocidade de propagação, essa famosa velocidade de fase e tal, não vem ao caso aqui, né? Essa é a velocidade de propagação do camarada. Mas o importante é isso. Sempre que vocês têm essa estrutura aqui, ó, Kx menos ômega t, se você repete essa minha interpretação de t como se fosse um filminho. Você pega a situação de t igual a 0, sobrepõe com t igual a 1, depois com t igual a 2, com t igual a 3. O que você tem é um filminho e todo mundo andando assim. Essa é a ideia. Tá certo? Por que eu quis evitar o cosseno? Porque o cosseno é confuso, né? Porque o cosseno vai andando, mas ele também é difícil você visualizar. Na gaussiana é fácil você localizar, porque ela decai muito rapidamente e você vê o pico andando, né? Aqui não é tão assim, né? Porque isso aqui vai andando e ele em si é periódico, mas é evidente que se K e ômega são ambos positivos, o que você tem é uma velocidade de propagação para a direita. Aqui, ó. Tá certo? Muito bem, gente. Tudo isso aqui é um recordatório de ondulatória, não tem nada a ver com mecânica quântica, tá certo? Simplesmente para a gente lembrar quem são esses caras Ni ômega, Ni e lambda, e qual a relação deles com esses camaradas, o K e ômega, que são os que efetivamente aparecem na expressão matemática da onda, tá certo? Muito bem, então, o que a gente sabe é que tanto a energia quanto o P podem ser escritos, agora não em função da frequência do comprimento de onda, mas sim em função da frequência angular e do número de onda, que são aquelas quantidades que aparecem na expressão matemática da onda, podem ser escritos assim, tá certo? E as perguntas muito relevantes e profundas que vêm agora são o seguinte. Muito bem, ok, no caso do de Broglie aqui, ele disse que associado a um elétron tem uma onda, tá certo? Aí a pergunta é, onda de quê? Será que você vai lá, quebra o elétron, dissolve o elétron e faz uma onda com aquilo lá? O que é onda de quê? Tá certo? Onda de elétron, né? Essa onda se propaga no quê? Né? Lá na primeira aula, alguém fez uma pergunta super relevante sobre onde se propagava a luz. Tal. É só uma pergunta muito relevante. Né? Onda é sempre alguma coisa que se propaga em algum meio. Né? Quer dizer, onde elas se propagam, essas ondas? Né? E uma outra pergunta que é importante é, essa onda satisfaz alguma equação? Tá certo? Responder ondas de quê e onde elas se propagam, tá certo? Isso é uma coisa muito difícil. Era inatingível nos anos 20, tá certo? E essas perguntas são aquelas perguntas do tipo que eu disse que eram as perguntas do porquê. Por quê? Por quê? Né? Por quê? Essas perguntas são muito difíceis. Esta última aqui, ó, é uma pergunta do como. Essa é mais fácil. Né? A gente vai ver que a gente consegue responder o como. Eu não sei que onda eu não sei onde ela vai, mas eu sei como ela se propaga. Tá certo? E sabendo como ela se propaga, a gente vai conseguir dar o passo posterior, né? E tentar explicar ondas de quê e onde ela se propaga. Tá certo? Então, por hoje, a gente vai ficar com esta pergunta aqui. Estas ondas satisfazem alguma equação? A resposta é sim, né? A resposta é sim. E o personagem nosso aqui é esse senhor, certo? É o Schrödinger. Ele é o responsável, né, por apresentar ao mundo a que ficou conhecida como equação de Schrödinger, que nada mais é do que a equação de onda satisfeita por aquelas ondas de de Broglie, que ainda não estava claro que onda, que ela descreve, certo? Elétron triturado? O que é que ela descreve? Não sabemos, tá certo? Não sabemos. Não sabemos 920, hoje a gente sabe melhor, tá certo? Esse é um aspecto de uma equação de onda. Né? Equação de onda é isso aí. Quando você estuda lá a física matemática, você apresentado essa equação, chama equação de onda. Alberto, Oi. deu uma diminuída aqui no volume, pelo menos para mim, não sei se para todo mundo. Sim, diminuiu. Por algum motivo, ele acha que eu estou falando alto e diminuiu por conta própria.
Me avise, por favor, se isso acontecer de novo, tá? Tá. Eu tenho a impressão que quando eu movo, se eu bato no microfone, ele por conta própria, diminui. Muito bem. Quando você estuda física matemática, você é apresentado essa equação como uma equação de onda em uma dimensão, né? Então, ela tem como solução particular esse cara aqui, tá certo? E você vai ver que esse C aqui, né, que é a velocidade de propagação dessa onda, né? E, obviamente, já fica evidente que quem escreveu essa equação, que fui eu, sou um físico, porque o matemático nunca vai chamar isso aqui de C, vai chamar de V, tá certo? Isso aqui é preconceito de físico, né? Eu vou mostrar já que tem outro indício aqui de que quem fez esse slide foi um físico e não um matemático. Vocês vão ver já já. Se você olhar para que esse camarada seja a solução dessa equação, a velocidade tem que ser o ômega sobre K, como eu falei, tá certo? Então, esta aqui é a equação de onda que o nosso cosseno e o nosso seno satisfazem, né? Essa aqui é a equação de onda mais elementar que pode existir, né? Será que as ondas do de Broglie têm uma equação de onda associada, né? Se tiver, a gente consegue adivinhar que equação é essa, certo? A gente consegue deduzir que equação é essa? Sim, vamos ver como, né? Primeira coisa, existe uma maneira mais conveniente de você descrever as ondas elementares? Né? Ondas elementares são as soluções dessa equação aqui, né? Existe uma maneira melhor do que falar em seno e cosseno, e a maneira é falar de exponencial complexa, tá certo? Eu não sei até que ponto vocês são familiarizados com isso, mas vocês devem ter percebido que eu estou ignorando isso, né? Porque eu não sei se vocês conseguem intuir qual é o conteúdo dessas derivadas parciais, tal. Então vocês vão ter que acreditar no que eu digo, tá certo? Que existe uma maneira mais eficiente, por uma série de motivos, né? De você descrever as suas ondas elementares em vez de seno e cosseno, mas em vez de usando exponencial complexa. A exponencial complexa, ela tem uma parte real que é um cosseno, uma parte imaginária que é um seno, né? Essa é a famosa fórmula de Euler. Vocês têm muita literatura sobre isso. Esse camarada aqui é a solução disso, né? Para a gente poder propor uma nova equação de onda, a gente precisa ter um mínimo de formalismo matemático. Em particular, a gente tem que entrar nos mundos dos operadores diferenciais lineares, certo? Então, primeiro, o que é um operador, né? Pensa assim, o que é uma função, né? Então, vocês aprenderam lá na quinta série que uma função essencialmente é uma relação entre dois conjuntos. Então, eu tenho um conjunto A e um conjunto B. Uma função é uma determinada relação que, dado um camarada do conjunto A, me devolve uma coisa do conjunto B. Para merecer o nome de função, não pode ser uma relação qualquer, né? A relação tem que ter a seguinte propriedade. Dado um elemento do conjunto A, só deve existir um elemento no conjunto B que corresponda o equivalente, né, ao associado do conjunto A, né? A gente chama o conjunto A de domínio e o conjunto B de imagem, tá certo? Isso é a definição de função mais, né? Então, a função real é uma maquininha que eu te dou um número real, ela me devolve o número real, tá certo? Cosseno faz isso. Então, cosseno de x, eu te dou lá x igual a 3,53. O seno vale, sei lá, 0,01. Então, é isso, né? Você dá um número, ela te devolve um número, né? Um operador é uma função que opera em conjuntos diferentes, né? Ele opera em uma função elementar, opera essencialmente os números reais, né? Ou complexos, sei lá, em números, né? Então, eu te dou um número, devolve um número. Um operador é um camarada que opera, que atua em conjuntos diferentes, né? Em particular, os operadores diferenciais, eles atuam sobre funções. Então, eu te dou uma função, você me devolve uma outra função. E ser linear aqui significa que ele satisfaz os axiomas da linearidade, em particular, se eu te dou uma soma de duas funções, o que ele me devolve é uma função que vai ser a soma dos operadores atuando em cada uma das funções, né? Essas propriedades elementares de linearidade, né? Para que as ondas satisfaçam exibam uma propriedade muito importante que se chama princípio de superposição,
A equação da onda deve envolver operadores diferenciais lineares. Tá certo? Esse cara tem um nome, ele chama D'Alembertiana linear, mas se você olhar esse fulano aqui, ele está na categoria que eu disse, né? Eu te dou uma função de x e de t, você deriva duas vezes e me devolve uma outra função de x e t, certo? Então, a derivada faz isso, né? A derivada é um operador diferencial, e do mais é linear, tá certo? Então, se eu te der uma função, você deriva, você tem outra função. Tá certo? Tem uma dessas piadas infames, né? Tem muitas piadas infames de física e matemática. Tem uma infame que é muito representativa aqui, que é a história da festa das funções. Então, estão todas as funções numa festa. Acho que vocês conhecem isso, né? Então, em particular, bom, vou contar duas piadas infames, né? Aí está a função exponencial lá, tristezinha no canto. Aí alguém chega para a função exponencial e diz: função, por que você está triste? Por que você não se integra? Aí ela fala assim: não me integro porque dá a mesma coisa, tá certo? Então, essa é a piada. A outra piada é a seguinte: tá na festa das funções, aí aparece o operador derivada, né? Quando aparece o operador derivada, as funções entram em pânico, porque, obviamente, se aquele operador encontrar alguma das funções, vai alterar as funções. Então, as funções entram em pânico, saem correndo, tal, né? Aí, a função seno está saindo correndo, ela encontra a função exponencial lá tranquila, diz, função exponencial de x. Diz, o exponencial de x, tome cuidado, a derivada vem aí. Aí a exponencial de x diz, não tem importância, eu sou o exponencial. Aí o seno diz, a derivada é em relação a y. Então, tem que rir muito, vocês têm que rir muito. Certo? Se vocês, depois o Lucas explica essa piada, né? Por que a derivada em relação a y deixou o exponencial de x em pânico. Muito bem. Vamos agora usar esse conhecimento da festa das funções e dos operadores para tentar intuir, né? Deduzir é uma palavra muito forte, porque não é exatamente dedução, para você tentar intuir, para você tentar adivinhar qual é a equação de Schrödinger, né? Depois eu conto uma outra piada. O que eu quero, né? O que eu espero dessa equação que as ondas de de Broglie devem satisfazer? Primeiro, ela tem que ser compatível com tudo que a gente viu até agora, tá certo? Ela tem que ser compatível com tudo isso. Eu quero mais que isso. Eu quero que essa equação me permita construir um contexto, que eu vou chamar de teoria, que me permita obter, por exemplo, o átomo de Bohr. Eu quero isso, né? Eu quero obter o átomo de Bohr, né? E poder aplicar em outras situações também. Então, se ela tem que ser compatível com tudo que a gente fez, ela tem que ser compatível com isso aqui. Isso aqui é a natureza ondulatória de tudo que a gente está fazendo aqui. Tá certo? Isso aqui é uma exigência da natureza ondulatória de tudo. Agora, a gente não pode esquecer também que tem uma certa natureza de partícula aqui, né? Então, se eu quiser descrever a equação de Schrödinger para uma partícula, vou começar pelo mais simples, tá certo? Eu não posso esquecer que, além dessa natureza ondulatória, tem uma natureza de partícula para a qual eu conheço a mecânica, eu sei o que é mecânica de partículas, né? Em particular, eu sei que a energia total de uma partícula é sempre isso aqui. mv² sobre 2 mais um potencial aqui. Mais que isso, se o potencial for independente do tempo, né? Então, se o potencial for uma função só da posição, né? Essa quantidade é que é conservada. Então, eu não posso esquecer isso aqui. Eu quero que, de alguma maneira, a minha equação incorpore isso aqui. Ela tem que incorporar isso aqui, que é a natureza ondulatória de tudo, e ela tem que incorporar isso aqui também, certo? Que vem da mecânica associado ao conteúdo de partícula desses caras. Tá certo? Lembrando que P é mv, né? Então, se eu quiser escrever em termos de momento, porque é melhor escrever em termos de momento, a energia é assim, ó. Tá certo?
Ok, eu vou começar, para ser mais simples, pegando o caso de sem energia potencial, U igual a zero. Podia ser igual constante também, né? Porque o que importa é a força derivada do potencial. Né? Por que eu estou tomando isso aqui? Porque isso é o caso da partícula livre. É o caso da partícula livre, é o caso da onda comum. Então, esse aqui eu sei quem é a solução. Né? A solução é isso aqui. Né? Que são as ondas lá que a gente usa para fazer interferência na fenda dupla. Aquelas ondas da fenda dupla é seno e cosseno. Esse cara aqui é uma maneira um pouco mais geral de você considerar seno e cosseno. Então, eu sei que na ausência de forças externas, as ondas são essas. Então, eu quero adivinhar qual é a equação que essa onda tem que satisfazer com estes requisitos aqui. Ó. Tá certo? Muito bem, vamos ver o que a gente pode fazer. Primeira coisa, eu quero ser capaz de ler, né? Eu quero ser capaz de extrair o K e o ômega daqui. Tá certo? Tem um jeito fácil de extrair o K aqui. Ó. Adivinha o quê? É derivar em relação a X. Né? Então, esse aqui, quando você vê del e esse símbolo chama del, derivada parcial, né? Quando a variável está aqui embaixo, como subíndice, significa que é derivada em relação a x. Tá certo? Então, se você derivar esse cara aqui em relação a x, vai dar isso aqui, tá certo? E isso aqui, essencialmente, aí KU, né? Se você derivar em relação a y, dá zero. Por isso que a exponencial de x fica com medo quando encontra a derivada em relação a y, tá certo? Porque dá zero, né? Aqui não. Então, esse camarada aqui, este operador diferencial, né? Ele faz com que o K apareça aqui, né? O K emergiu aqui, né? Bom, você já sabe como é que eu vou fazer para aparecer o ômega, certo? Eu vou derivar em relação ao tempo, né? Se deriva em relação ao tempo, aparece o ômega. Tá certo? Muito bem. Agora, eu quero mais que isso, né? Eu quero fazer aparecer estas relações aqui. Né? Vamos pegar esse cara aqui, pelo menos. Para aparecer a energia, o que eu tenho que fazer é multiplicar o ômega por H cortado, né? Então, se eu multiplicar por H cortado dos dois lados aqui, ó, eu sei que o operador H cortado, derivada parcial em relação a t, aplicado nessa função, vai dar menos I vezes H cortado ômega, que é E, que é a energia, vezes U. Tá certo? Ora, se eu multiplicar por I, né, o menos 1, né, e só multiplicar por I menos lados, vai dar menos I vezes I, que é 1, tá certo? E eu obtenho isso aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó. Se eu multiplicar os dois lados por menos I H cortado, eu obtenho isso aqui, ó. Então, eu acabei de descobrir dois operadores diferenciais que têm alguma relação com esses caras aqui, ó. Qual é a relação que ele tem? Ó, que se eu pegar esta função, quem é essa função? Essa função é a solução da onda mais elementar que eu apresentei lá, que eu sei que é a onda que vai aparecer quando o potencial é nulo, quando não tem força externa. Tá certo? Este operador aqui, ó, se você atuar, se você opera, se você faz com que esse operador atue sobre a função U, ele te devolve a energia associada a esse cara vezes a própria função U. Este outro operador aqui, por outro lado, se você operar na função 1, ele te devolve o momento associado a esse cara vezes a própria função 1. Tá certo? Isso aqui agora tem conteúdo físico, né? Porque isso aqui tem conteúdo físico. Muito bem. Aqui aparece um P ao quadrado. Então, eu preciso fazer um operador aí que me dê P ao quadrado. Tá certo? Como é que eu faço? Eu opero duas vezes, né? Se eu iterar isso aqui, se eu fizer operar duas vezes, dá isso aqui, dá P ao quadrado. Tá certo? Olha que interessante, né? Então, significa que eu sei aparecer P ao quadrado, eu sei fazer aparecer I, certo? Então, eu posso propor uma relação entre esses operadores que decorre diretamente disso aqui. Ó. É isso aqui, né? Então, este cara aqui, ó, esse fulano dá EU. Este cara aqui, ó, dá P ao quadrado U. Então, sobre 2M, né? Este camarada aqui, ó, esse camarada
vem diretamente disso aqui, ó. Né? Em particular, qualquer onda deste tipo que satisfaz essa equação, satisfaz esta relação se você levar em conta as condições de Planck e de de Broglie aqui. Tá certo? Então, eu acabei de descobrir quem é a função de onda, que uma onda de de Broglie livre significa na ausência de força externa, satisfaz essa aqui, ó. Tá certo? O trabalho agora é propor quem é o camarada quando você tem força externa. Quer dizer, se você não tiver... isso aqui, tudo que eu disse, é para U igual a zero. Para U igual a zero, eu tenho uma vantagem enorme, porque eu conheço a solução é esta. Tá certo? E o que eu estou fazendo aqui é simplesmente ajustando coisas a fim de encontrar quem é a equação que satisfaz esse cara. Agora, no caso que você tem forças externas, no caso que você tem U, você não sabe mais quem é a solução. A solução não é essa aqui. Né? Que é a solução? Não sei. Né? Não é essa aqui. Mas eu posso adivinhar. Né? É esta aqui. Ó. Esta aqui. Ó. Se você comparar isso aqui com isso, né, você vê que a única coisa que aparece aqui é que vai ter um termo novo associado a esse cara, e esse termo é o mais simples possível, é simplesmente multiplicar uma função aqui. Agora, a minha onda é esse psi grande, tá certo? Não é mais assim, ela é uma outra coisa, eu não sei qual é, mas a equação é esta aqui. Dá para a gente mostrar que esta possibilidade é razoável, é plausível, se você levar em conta situações dessas, em que você tem degrau de potencial. Né? Se você tiver degrau de potencial, você tem ondas livres nos dois lados. Só que elas são ondas que estão em patamares energéticos diferentes. E na prática o que você faz é simplesmente subtrair aqui, né? Porque isso aqui é constante, os dois são constantes, você pode subtrair do outro lado. Né? Então, isso aqui dá para você inferir que ele é assim a partir disso, tá certo? Alguns comentários importantes. Muitas vezes as pessoas falam, essa é a dedução da equação de Schrödinger. Isso não é exatamente uma dedução, tá? Tem muitas opções de equações que são compatíveis com tudo o que eu disse aqui. Essa aqui não é a única. Essa aqui é importante porque essa aqui é aferida experimentalmente, é essa que funciona, tá certo? Falar de dedução de equação de Schrödinger, falar de provar a equação de Schrödinger, essas coisas não são nem provadas, nem dedutíveis, nem nada. Essas coisas são... tem várias possibilidades matemáticas para você fazer tudo isso que eu falei compatível com isso, tá certo? Esta aqui é interessante porque é a que funciona. Tem uma coisa muito curiosa que acontece muito na física, que essa aqui também é mais simples, né? Então, e o curioso é que essa história de ser mais simples, isso é um juízo humano, né? Por que isso é simples? É simples porque eu consigo entender mais facilmente, tal, mas isso não é exatamente um parâmetro importante na natureza, né? Se você consegue entender ou não, né? Aparentemente não é. Então, mas isso é comum, né? As mais simples acabam sendo privilegiadas de alguma maneira. Se o potencial é independente do tempo, você sempre pode escrever essa equação dessa forma aqui, né? Essa aqui é a famosa equação de Schrödinger independente do tempo, e aparece, esse aqui é o famoso operador hamiltoniano, né? Que é o operador que, em última instância, vai dizer tudo do seu problema quando for independente do tempo, né? Muito bem, agora pela primeira vez a gente tem alguma coisa que é candidata à teoria, tá certo? Porque isso aqui, ó, isso aqui, se isso aqui tiver certo, eu posso colocar o potencial que eu quiser aqui, obter quem é esses psis e sair testando com algumas coisas aí, tá certo? Note que eu ainda não sei quem é o psi, tá certo? Então é até difícil você falar o que você vai testar, mas enfim, vamos aqui, né? É comum, o físico é o camarada que progride admitindo ignorância, certo? Você não sabe o que é o psi, não tem problema. Vamos continuar. Alguma coisa comparável a gente vai tirar daqui, tá certo? Agora a gente vem para o átomo de hidrogênio, né? Quer dizer, como eu disse, a equação de Schrödinger é um contexto teórico muito mais rico que o átomo de Bohr.
ela vai permitir, inclusive, que a gente obtenha daqui o átomo de Bohr. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou resolver a equação de Schrödinger? Eu não vou resolver isso aqui, certo? Não tem nenhuma chance de vocês acompanhar a solução, mas eu vou dizer que é possível você resolver isso aqui numa situação que corresponde ao átomo de hidrogênio. Qual que é a situação que corresponde ao átomo de hidrogênio? O átomo de hidrogênio é um próton e um elétron. O próton é muito mais pesado que o elétron, então vamos supor que o próton está sentado na origem lá, ele nem sente o elétron. E então você tem um elétron que está na vizinhança de um próton e ele está confinado ao próton por um potencial coulombiano. Então a ideia é resolver isso aqui numa situação tridimensional. Tudo que eu falei aqui são para ondas unidimensionais. O átomo de hidrogênio é uma situação tridimensional. Então, o que aparece aqui não é o operador derivada parcial na direção x, é um outro operador um pouco mais complicado, chama Laplaciano, né? E esse potencial U é o potencial coulombiano, tá certo? Esse aqui é o átomo, o problema do átomo de hidrogênio, tá certo? É sempre mais conveniente você escrever em coordenadas esféricas. Aqui tem uma outra situação que denuncia inequivocamente que o autor do slide é um físico, porque matemático insiste em trocar θ por φ. Matemático chama esse ângulo de φ e esse aqui de θ, certo? Os físicos chamam esse aqui de θ e esse aqui de φ, né? Ângulo polar e azimutal, θ e φ. Matemático troca isso, né? Enfim, existem técnicas para você resolver esse problema. Esse problema é um problema que o independente do tempo, então ele vai ter uma solução assim. Isso aqui surge naturalmente num contexto que chama separação de variáveis, né? E no final o que você acaba ficando é com uma equação para φ, que depende só da parte espacial, quer dizer, a parte temporal fica aqui, né? E você obtém as famosas soluções do átomo de hidrogênio, né? Bom, essa aqui é a Hamiltoniana, que tem esse aspecto magnífico aqui, né? Eu peguei isso da Wikipedia. Então, a gente aprende várias coisas. Primeiro que existe um conjunto discreto de psi. Né? Esse problema só é consistente para alguns casos particulares de psi. Aqui, ó, de psi. Isso implica que este E que aparece aqui é quantizado. Não é qualquer E que corresponde a um possível estado do elétron no átomo de hidrogênio. Né? Lembre-se que o E é isso aqui, ó, é a energia total. Tá certo? Então, mesmo não sabendo interpretar direito quem é esse psi, eu não sei quem é o psi, mas eu sei quem é o E. E eu sei que apareceram aqui um conjunto discreto de possíveis valores para energia. Tá certo? Esses aqui são os famosos orbitais, que para poder interpretar isso aqui, a gente vai ter que falar de interpretação de quem é psi, fica para a aula que vem, tá certo? Mas o importante é que eu tenho um conjunto discreto de energias. Significa que o elétron, no contexto do átomo de hidrogênio, ele não pode ter uma energia arbitrária, ele só tem algumas energias. Né? Ora, isso aqui era exatamente o contexto do Bohr. Só que o Bohr fazia aparecer essas coisas aqui, certo? E o modelo do Bohr é o que explicava satisfatoriamente aquele espectro, aquelas linhas de Bauman, Lyman e tal. Você não precisa mais disso, certo? Isso aqui agora você obtém a partir da equação de Schrödinger, que é muito mais geral, que você pode usar até em outros contextos que não são o átomo de hidrogênio, tá certo? Você pode, né, fazer outros potenciais, né? Tudo que você tinha no átomo de Bohr, tudo, né, vem diretamente disso aqui, ó. Tá certo? Como esse modelo do átomo de Bohr estava validado experimentalmente, você na prática acaba de validar tudo aqui experimentalmente. Tudo. Né? Todas essas provas estão validadas experimentalmente também. Em particular, o famoso problema da catástrofe, da instabilidade do átomo, isso agora é um não problema, né? Porque você aprende da equação de Schrödinger que existe uma energia mínima para o átomo de hidrogênio, que é o estado fundamental, né? E não tem o elétron que está no átomo fundamental, não tem para onde decair, tá certo? Então, o problema da instabilidade está resolvido, não tem instabilidade nenhuma aqui, tá certo?
Muito bem. O que falta agora, veja só, a gente finalmente tem alguma coisa que merece o nome de teoria, né? Porque é uma coisa geral o suficiente para você aplicar em situações diferentes, né? Não é como o modelo do Bohr, que só explicava o átomo de hidrogênio. Eu posso explicar átomos mais complicados, eu posso ir até em contextos que não são atômicos, né? Então, eu tenho alguma coisa que merece o nome de teoria, né? Isso aqui me descreve de maneira bastante satisfatória a pergunta do como, né? Como que essas ondas se propagam, né? Se propagam assim, satisfazendo essa equação. Agora, a próxima pergunta, que é uma pergunta delicada, é o que são essas ondas, né? O que é esse psi? Qual que é o conteúdo físico desse psi, né? Será que é elétron triturado, né? Será que é um pedacinho do elétron que vai? Será que o que é o psi? Tá certo? Isso requer que a gente comece a falar de interpretação dessas coisas, né? É o que a gente vai fazer na aula que vem. Eu quero encerrar aqui para a gente poder conversar. Então, encerrado. Eu não vou parar, porque eu vou deixar o slide aqui, para se alguém tiver alguma pergunta para que eu possa... cadê os comentários? Eles sumiram. O Alberto, tem uma pergunta já lá no slide, que é o que significa algo quantizado? O Aurash pergunta. O Aura. Talvez, acho que de fato eu não defini isso aí, né? Quer dizer, quando eu digo que uma determinada variável é quantizada, significa, isso apesar do nome quantizado te remeter à mecânica quântica, não é necessariamente mecânica quântica. Quando é quantizado, se vê que ele só pode admitir um conjunto de valores discretos. Aí você pergunta, o que é um valor discreto? O que é uma variável discreta? Uma variável discreta é uma variável que não tem ninguém do lado dela, né? Então, você pega uma variável real, ela tem essa propriedade de que, dado o número real, sempre tem outro número real tão perto dela quanto você queira, né? Então, se você olhar a reta real, ela é cheia, ela é densa, né? Então, dado o número real, sempre tem outro número real tão perto dele quanto você quer, né? Isso não acontece, por exemplo, com os números naturais, né? Então, se você pintar os números naturais na reta, então tem 1, 2, 3, né? O número 1, 2, o 3 na reta, eles são isolados, porque não tem outro número natural tão perto de 2 quanto você queira, né? Eles são... essa natureza isolada a gente chama de natureza discreta, né? Quando você diz que uma variável é quantizada, significa que ela só pode admitir valores discretos, ao contrário da contínua, que admite qualquer valor, né? Então, você pode pensar assim, pega a altura das pessoas. Então, as pessoas medem 1,80 m, 1,75 m, 1,72 m, né? A altura das pessoas é uma variável contínua, né? As pessoas podem medir 1,82, 3, 4, 5 metros, né? Agora, se você começa a falar, se você vai para escalas muito pequenas, né? Se você fala assim, a espessura de um filme fino, né? Ele já não é contínuo, né? Porque a espessura de um filme fino pode conter 4, 5, 6 camadas de átomo. Não dá para ter 4,2 camadas de átomo, tá certo? Então, essa é a diferença entre as grandezas contínuas e discretas, e ser quantizado significa que a grandeza envolvida aí é discreta. Outra pergunta aqui do slide é, para achar eu consigo ver o slide ou não? Eu não consigo ver, né? Porque eu achei que eu tinha que... Consegue sim, eu acabei de colocar o link no... não, mas não no Zoom, eu tenho que entrar no site. Ok, beleza. Beleza. A pergunta é, para achar a equação de Schrödinger, as operações vão seguir a mesma linha para achar a equação de onda clássica? Eu não sei o que se chama de linha para operação de onda clássica, né? Quando você descreve, quando você obtém a equação de onda da corda, né?
A equação de onda da corda é simplesmente uma manifestação de F igual a ma. Então, o que que você faz? Você vai lá, pega um pedacinho da corda, né? Pega um pedacinho infinitesimal da corda e faz F igual a ma para aquilo. Então, nesse contexto, tem sentido você falar que você deduziu a equação de onda a partir de FMA. No caso de Schrödinger, não é assim. Você não deduziu nada. Eu propus uma equação que é compatível com aquele E igual a HNi e P igual a H sobre lambda, que é compatível com aquilo. Ela não é a única, tem outras que são compatíveis, mas eu propus uma que eu sei que funciona, né? Porque a gente sabe hoje que funciona, né? Então, não é exatamente a mesma, né? Não existe nada que, no caso da equação da onda clássica, o fundamental lá é o F igual a ma. Né? Então, com o F igual a ma e com hipótese simples de que você consegue pegar um pedacinho da corda, tal, você deduz. Aqui não tem o FMA. Né? Não tem. A única guia que você tem são aspectos matemáticos. Por isso você tem que falar dos operadores, que você quer garantir que vale o princípio de superposição e todas essas coisas. Né? Bom, uma pergunta sobre os orbitais. O formato dos orbitais vem direto das soluções da equação de Schrödinger? Sim, bem, exatamente. É uma pena, eu não vou conseguir falar disso porque isso é sofisticado, tá? Isso tem a ver com quando você faz a separação de variáveis, assim, entre R, θ, φ, né? Você vai ver que o θ e o φ podem ser expressos por um conjunto de funções que, de certa maneira, generalizam o seno e cosseno para 3 dimensões, que são os chamados harmônicos esféricos, né? E isso aqui vem diretamente dos harmônicos esféricos, diretamente. A segunda parte dessa mesma pergunta, Alberto, é como se a gente realmente desenhasse esses formatos como em geometria analítica? Eu não sei o que você se refere a desenhar como geometria analítica. Ó. Então, essa aqui é a expressão, vocês estão vendo aqui. Ó. Isso aqui é da Wikipedia, tá? Essa aqui são as expressões dos orbitais, né? O que você está vendo aqui é basicamente a dependência angular dele, né? E a dependência angular vem direto dos harmônicos esféricos aqui. Então, se você quiser pensar como em geometria analítica, isso aqui é uma superfície parametrizada, né? Então, ok, é assim que você... Né? Mas Uma outra pergunta. Você poderia explicar com base em qual observação o Schrödinger formulou sua equação? Ele teve a ajuda de algum físico? Veja só, eu não sou habilitado para falar da história da equação de Schrödinger. Né? Tem vários folclores aí, né? Eu acho que lá no Iceberg ele conta esse folclore, que é essa que o Schrödinger estava dando uma aula lá e o aluno perguntou: "Oh, essa onda de de Broglie, se ela é onda, ela satisfaz alguma equação?" E a partir daí ele começou a questionar isso aí, foi atrás disso, né? Eu não sei dizer se isso é verdade ou não. Agora, não importa que seja verdade, essa um questionamento que vale a pena, né? Se você tem uma onda, a primeira pergunta que você faz quem é a equação que descreve essa onda, né? Essa equação tem propriedades semelhantes à equação de onda clássica? Então, essa é uma pergunta muito direta, né? Eu acho, inclusive, que o aluno não precisou fazer por Schrödinger, ele já devia ter feito já, né? Então, o que se tinha na época, você tinha já o modelo do átomo de Bohr muito bem estabelecido, né? Então você já sabia da natureza discreta do espectro do átomo, quer dizer, as energias que o elétron poderia exibir no átomo não era contínua, era discreta, isso eu já sabia. A natureza ondulatória da matéria com a equação de de Broglie estava bem estabelecida, e, bom, a coisa do fóton desde 1905, né, já estava bem estabelecida. Então, você não precisa mais do que isso, né? Você não precisa mais do que isso. Então, as observações fundamentais aí é a validade
da hipótese de de Broglie, a validade da hipótese do fóton e o átomo de hidrogênio. Você não precisa mais do que isso. Átomo de Bohr. Ok, uma outra pergunta é a seguinte. Eu já li que as soluções das equações ficam muito complicadas para outros átomos. Por quê? E o que é uma solução analítica e uma solução numérica? Bom, isso aqui que eu mostrei para você é a equação de Schrödinger para um elétron. Eu não falei de dois elétrons. Se tiver dois elétrons, vai aparecer dois operadores diferenciais, né? Porque você tem duas posições. Você tem a posição do elétron 1, do primeiro elétron, do segundo elétron. Então, se você for pensar, isso aqui é uma equação a derivadas parciais que tem quantas variáveis independentes tem, né? No caso do elétron sozinho, né? No caso de um elétron sozinho, tem a posição do elétron, que são três variáveis, x, y, z, mais o tempo. Né? Então, isso aqui é uma equação de derivadas parciais que envolve quatro variáveis independentes. As funções que aparecem aqui são funções de quatro variáveis. Tá certo? Se tiver dois elétrons, então eu tenho que dar a posição do elétron 1 e do elétron 2. Então agora eu preciso de 6 variáveis espaciais só para falar dos elétrons, mais o tempo. Então vai ficando cada vez mais complicado, certo? Vai ficando maior as coisas, mais, né? Então, se você quiser fazer o átomo de hélio, por exemplo, que tem 2 elétrons, então você pode. O núcleo do átomo de hélio já não é um próton, né? Mas não importa, você pode supor que de fato ele se comporta como um próton, em particular o potencial é assim, só que agora você tem 2 elétrons. Então significa que a sua equação é maior, e você não pode ignorar agora a interação entre os elétrons, porque tem um potencial coulombiano entre eles, né? Então, você vai aumentando o número de partículas, vai ficando cada vez mais complicado, a equação vai ficando maior, tudo mais, né? Muito bem. A gente chama de solução analítica uma solução que você consegue expressar por fórmulas matemáticas de funções bem conhecidas, né? Então, isso é meio tautológico, isso tem a ver com o que a gente chama de função elementar, né? O que é a função elementar? Então, a melhor definição, mais honesta, função elementar é a função que tem no livro de cálculo. Então, se tem no livro de cálculo, chama função elementar. Então, seno, cosseno, função de Bessel, função... o que é usar outra definição? Função elementar é o que tem na Wikipedia. Né? O que tem na Wikipedia. Aí você pode, mas qual que é a pertinência, qual que é a relevância de você definir função assim? Tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Lembra que eu falei dos operadores, que são aqueles caras que você dá uma função e devolve outra função e tal? Ó, o operador derivada ele tem uma propriedade muito interessante, que é o seguinte. Se eu atuo num certo conjunto de funções, eu sempre obtenho combinação daquelas funções. Porque o operador derivada, a derivada tem aquelas propriedades, além de ser linear, tem a regra de Leibniz, tem a regra da cadeia, tem esse monte de regra, né? Que se você pegar, derivada não deve assustar ninguém. Você consegue derivar a exponencial do seno de x ao quadrado dividido pelo log de x, tudo isso elevado ao cosseno de x. Você consegue fazer isso. Vai dar um trabalhão, mas se você usa a regra da cadeia, a regra de Leibniz, então você calcula, né? O resultado final também é expresso em termos de funções. Então, se você delimita um certo conjunto de funções, e chama de conjunto de funções elementares, o operador derivado aí faz a festa, certo? Ele consegue levar, mas nunca sai de lá. Né? A integral não é assim. O operador integral, na verdade, é um cara que fabrica novas funções. Você pega, por exemplo, e elevado a menos x ao quadrado. Essa é a nossa gaussiana. Né? A integral da função gaussiana não consegue ser expressa em termos de exponencial, nem de polinômio, nem de nada. Então você dá um nome para ela, certo? Tem um nome, chama ERF, função ERF, certo? Tem um nome. Quando a gente fala função analítica, solução analítica, significa que você consegue expressar a sua solução em termos de um certo conjunto de funções que você chama de funções elementares. Certo? Que são as funções que estão no livro de cálculo. Muitas vezes você não consegue fazer isso, né? Por vários motivos. Né?
Isso não significa que a equação não tem solução. Claro que tem. O problema é que você não consegue descrever aquilo lá em termos de funções elementares. Então, nesse contexto, o que você faz é obter uma solução numérica. Né? O que significa? Significa que você tem... quando você resolve uma equação diferencial, você tem que estabelecer o que se chama condições iniciais e condições de contorno. Né? Então, o que você faz é, dado uma certa condição inicial ou uma condição de contorno, você obtém numericamente, quer dizer que você calcula em cada ponto o valor da função, calcula significa computador, certo? Porque não é mais na mão que você faz isso. E é diferente de você poder expressar isso em termos de funções elementares do tipo seno e cosseno, né? Qual que é a vantagem de um, qual que é a vantagem do outro? Bom, se você tem uma solução analítica, significa que você pode resolver isso para qualquer condição de contorno, qualquer condição inicial, né? Você tem uma fórmula que te dá, dada a condição inicial, a condição de contorno, você sabe qual é a solução. Uma solução numérica não é assim. Uma solução numérica é, para cada condição inicial, para cada condição de contorno, eu tenho que resolver o meu problema numericamente, fazendo as continhas. Né? Na verdade, é um pouco mais complicado que isso, né? Mas é o máximo que eu consigo falar nesse contexto é sobre isso. Né? Quando você fala em solução numérica, o que você está falando é de aproximação de solução. Né? É uma aproximação numérica. Né? Então, é outra história. Tem uma dúvida em relação ao significado desse E da equação. Esse E, energia, é esse aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Lembre-se que a nossa equação de Schrödinger é uma equação de uma partícula, tá certo? Então, essa aqui, e como o U é independente do tempo, essa aqui é a energia associada a esse corpo, a essa partícula que satisfaz essa equação aqui. Lembre-se que a gente está num contexto que mistura propriedades ondulatórias e propriedades de partículas, certo? Então, eu consigo falar de energia, que é a energia da partícula. Outra pergunta aqui é, essa equação se aplica ao elétron. Há alguma equação semelhante que se aplique aos prótons para determinar o que acontece com eles no núcleo? É a mesma. De novo, né? Essa é a importância de você ter um contexto, uma teoria, né? Quem disse é próton, elétron, é o M aqui, ó. Certo? Então, isso aqui, quando eu falo que é elétron, você vê que a massa que aparece aqui é a massa de elétron, certo? E esse aqui é o potencial entre o elétron e o próton. Quer dizer o que acontece com o próton? Beleza, então vai aparecer a massa do próton e, agora é muito mais complicado, vai aparecer o potencial do núcleo atômico. E isso é muito mais complicado. O potencial do núcleo atômico é muito mais complicado. Né? Eu já falei que o próton não é partícula elementar. Né? O próton ele é constituído por três carinhas lá dentro. Né? Três carinhas que interagem por um potencial muito mais complicado. Aqui, né? São os quarks. A natureza, o que mantém o próton coeso, né, não é força eletromagnética. A força eletromagnética é fazer o próton se esvair, porque o próton é uma partícula que tem carga positiva. Então, as componentes do próton vai ter cara com a mesma carga elétrica. Ele tende a repelir, tá certo? O que mantém o próton coeso é uma outra interação, chama interação forte, cujo potencial não é esse aqui, é muito mais complicado. Potencial de curto alcance, porque o potencial que mantém os prótons coesos só atua dentro do próton. E o próton é muito, muito pequeno. Né? O elétron não sente esse potencial. Né? É um potencial de curtíssimo alcance. Uma outra pergunta do slide, acho que o professor já explicou, mas o E maiúsculo, é quantizado por causa da solução de Planck para o problema da radiação térmica? Não, a gente agora isso aqui é quantizado porque a equação de Schrödinger prevê que é quantizado.
E aí você vai fazer um experimento e ver que é quantizado. Se a equação de Schrödinger é boa, né? Agora, esse E é quantizado, isso aqui é uma previsão que vem da equação de Schrödinger. Então, agora a gente está falando de teorias legais, né? Você consegue fazer previsões em situações bastante amplas, assim, né? Deixa eu ver uma outra aqui. Professor, é a primeira vez que estou vendo esses termos diferencial, derivada, integral. É correto afirmar que uma solução de uma equação diferencial é uma função? Sim, perfeitamente, é isso mesmo. É isso mesmo. Perfeito. Da mesma maneira que a solução de uma equação algébrica é um número, a solução de uma equação diferencial é uma função. Perfeito. Perfeitíssimo. Aí, nesse sentido, alguém pergunta, você poderia dar um exemplo com números no lugar das letras dessa equação? Não, isso não cabe aqui, né? Primeiro que não é possível, né? E segundo que esse tipo de... Primeiro, essa é um pedido que sempre fazem, né? Ah, professor, dá para, em vez de falar de AX mais BY, dá para fazer exemplo numérico? Dá, só que aí o assunto é outro, né? Porque o que a gente está fazendo aqui é explorar essas abstrações. A partir do momento que você vai lá e concretiza, e você transforma isso num exemplo concreto, isso não é o que a gente quer discutir. A gente quer explorar as abstrações, né? Então, aqui não tem sentido falar entre... O que eu posso falar, em vez de colocar M aqui, colocar meio, de tal maneira que corta esse 2 aqui. É isso, né? Mas não aqui não cabe isso, né? Porque o importante para a gente é exatamente essa estrutura abstrata, né? Não, quando você particulariza, vira outra coisa. Aí tem a pergunta, o senhor disse que além do C, ia ter outro indicativo que um físico fez esses slides. Qual era? Eu falei, é esse cara aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui da frente. É esse θ aqui, ó. Matemático troca o θ e o φ. Matemático põe o φ aqui, o θ aqui. As coordenadas esféricas do físico é assim, do matemático é trocado o θ e o φ. E aí, mais uma vez, uma pergunta de recomendação. Professor, para alguém sem experiência em cálculo, vendo essas equações, o que você recomenda estudar para o completo entendimento? Não entendi, desculpa. Para alguém sem experiência em cálculo, vendo essas equações, o que você recomenda estudar para o completo entendimento? Cálculo 1, etc. Tem que estudar cálculo. Então, você pega o, o- é, é, veja só, na universidade, você começa com o curso de cálculo 1, que é um curso de uma variável só, em geral, né? Então, você aprende derivada integral com funções de uma variável. Aí depois você vai para cálculo 2, né? Cálculo 2, em geral, é o cálculo das funções de várias variáveis. Então, você aprende derivada parcial, né? Todas essas coisas, né? Aí depois você vai para cálculo 3. Cálculo 3 é a primeira disciplina que você vê como equação diferencial, coisas assim, então, uns problemas de séries e tal, né? E depois, finalmente, você vai para cálculo 4, que normalmente, às vezes tem pequenas variações, normalmente são variáveis complexas, né? Então, é tudo que você fez anteriormente, só que agora com variáveis complexas, né? É, é, isso, até cálculo 4, não é suficiente para você entender as equações, esse, esse problema. Não é suficiente. O que você tem que fazer são os 2 semestres seguintes
que em algumas universidades, como na Unicamp, se chama métodos matemáticos, e em outras universidades, como na USP, se chama física matemática 1 e 2, né? Que você pode pensar que é uma espécie de extensão, cálculo 5 e cálculo 6, né? Mas é isso. Então, tem uma longa jornada aqui para você poder ter o mínimo de intimidade com essas coisas aqui. Então, você tem que fazer isso da cálculo. E você, como é que você começa? Começa pelo cálculo 1. Né? Então, eu entendi que tem uns cursos à tarde que vocês fazem com cálculo. É isso aí, vai seguindo aquilo lá, né? Ah, outra coisa. Vocês vão começar a ter a impressão que vocês sempre estão revendo alguns assuntos. Sempre estão revendo, né? Você fala, pô, mas eu já vi isso aí, estou vendo de novo. É assim mesmo, né? Você revê um assunto, o assunto é o mesmo, mas você mudou. Como você mudou, agora você vê de maneira diferente. Então, é assim mesmo. Então, durante o curso de física, você vai estudar o oscilador harmônico 20 vezes. O oscilador harmônico é o mesmo, tá? Mas você é diferente. Então, cada vez você vai olhar o oscilador harmônico de maneira diferente. Integral e derivada é assim também. Você vai ver isso 500 vezes. Só que cada vez que você vê de maneira diferente, porque você é diferente, né? Então, é assim, tá certo? Faz parte do aprendizado desses assuntos, você ser exposto várias vezes ao mesmo conteúdo. Não é porque, pô, esses caras aí não ensinam coisa moderna, só ensina coisa velha. É assim mesmo, tá certo? O assunto é o mesmo, mas você é diferente, faz toda a diferença, tá certo? Outra pergunta é, o que seria o operador psi? Pergunta do slide. Não, o psi não é operador, não, tá? O psi, eu dei o nome psi, porque isso é mecânica quântica, tem que chamar psi, tá? Isso aí é assim, né? Coisa... Então, várias coisas legais de mecânica quântica é que você aprende um monte de letra grega bonita, assim, tá? Então, o psi aqui, ele está no lugar do U, né? Lembra? Quando eu chamei de U a solução da onda livre, chama onda plana, né? E para o caso da onda geral, eu chamei de psi. Isso aqui não é um operador, isso aqui é uma função, tá? Então, esse aqui é o psi maiúsculo, esse aqui é o psi minúsculo. Então, você aprende letras gregas maiúsculas e minúsculas. Isso é bastante sofisticado. Tem uma Y. Eles davam antes as partículas, as ressonâncias, tinham os nomes de umas letras gregas muito esquisitas. Assim. Diga, fala. É a respeito do triângulo no operador hamiltoniano, é a pergunta. Ele seria o gradiente da função ou o gradiente? Beleza. Ele tem um nome, chama nabla, né? E ele é o operador laplaciano, e ele é uma espécie de segunda derivada nas 3 direções espaciais. Né? Então, em coordenadas cartesianas, ele é simplesmente a segunda derivada em x mais a segunda derivada em y mais a segunda derivada em z. O problema é que em coordenadas não cartesianas ele tem outra cara completamente diferente. Então, a gente escreve nabla assim, ó, porque esse fulano, ele você tem que saber que em cada sistema de coordenadas ele tem uma expressão. Eu não escrevi aqui quem é o nabla em coordenadas esféricas para vocês não desistirem, porque aí vocês vão desistir. Então, não quero fazer isso. Então, esse aqui o nome é nabla, tá certo? Chama operador laplaciano. E aí, nesse sentido, tem uma pergunta exatamente sobre as coordenadas esféricas. Por que trabalhar com elas em vez de x, y, z? Porque é muito mais fácil. Você pode calcular com x, y, trabalhar com x, y, z. Quer dizer, as coordenadas, nenhum resultado físico, nenhum resultado de conteúdo real vai depender das coordenadas que você usa, tá certo? E tem coordenadas que são mais adequadas que outras. São mais adequadas porque a solução fica mais fácil de se obter, fica mais fácil de ser interpretadas, né? Então, as coordenadas esféricas, elas são adequadas quando você tem simetria esférica. E o átomo de hidrogênio tem simetria esférica, quer dizer, você põe o próton centrado na origem, tudo vai depender só da distância até o elétron.
não da posição angular. O elétron pode estar aqui, aqui a energia é a mesma, certo? Só depende da distância, né? Então ele tem o que se chama simetria esférica. Você pode fazer em coordenadas cartesianas, vai ser 5.000 vezes mais difícil. Você pode fazer. Ninguém faz. Uma pergunta aqui sobre o princípio da conservação da energia. Professor, é também mais sobre como do que porquê? Tipo, como as cargas ou spins? Não sabemos porquê, mas como. Ele está perguntando se eu sei dizer por que energia é conservada? Não, eu acho que a ideia da pergunta é que o princípio da conservação da energia é mais sobre o como do que o porquê. Aquela dia de que você estava usando sobre os porquês e os comos, não? Acho que é nesse sentido. Olha, o caso particular da conservação de energia é mais delicado que isso, né? O caso da conservação de energia, ele é mais o que a gente chama de tautologia, né? Não é nem porquê nem como, né? Quer dizer, a energia como definida tem essa propriedade. Aí a pergunta que você faz é o seguinte: por que a energia assim definida é relevante? Aí é outra história, né? Mas o porquê ela é conservada, não, ela é conservada porque ela nasceu assim, tá certo? Aí a pergunta que você faz é o seguinte: ok, então por que esse objeto que tem essa propriedade é tão importante nesse contexto da mecânica, né? Essa é outra história. Aí é uma pergunta que está na categoria do porquê, né? Mas é o porquê é conservado? É conservado porque é assim, tá certo? Mas aí a pergunta é, por que esse objeto que tem essa propriedade é importante? Aí é outra história, né? E aí está na categoria do porquê. Dá para responder, tá? Nos contextos um pouco mais sofisticados, dá para responder. Ainda sobre o nabla, qual a diferença desse laplaciano e do divergente? Qual que qual que é a diferença entre o submarino e o foguete do Elon Musk? Quer dizer, eles são compridos assim e tal. Quer dizer, não tem nada a ver, certo? O Laplaciano com o divergente, né? O divergente, primeiro, o divergente é um. Bom, primeiro, eles têm alguma relação. Ambos são operadores diferenciais, certo? São caras que você dá uma função e te devolve uma função, né? Então, o Laplaciano, em coordenadas cartesianas, é um cara que você calcula a segunda derivada na direção x, a segunda derivada na direção y, a segunda derivada na direção z, soma tudo. O divergente, primeiro que o divergente ele atua em funções que são funções vetoriais, né? Então, você tem que calcular a derivada de x da componente x, somar com a derivada de y na componente y, somar a derivada de z na componente z, né? Então, eles não têm nada ali muito parecido a não ser usar o símbolozinho. Outra pergunta. Todo objeto potencialmente quântico deve satisfazer a equação de Schrödinger ou algo semelhante a ela? Sim, o que a gente chama de teoria quântica é esse mundo aqui. Esse mundo da equação de Schrödinger ou as suas generalizações, né? Porque a equação de Schrödinger a gente já viu que, quer dizer, eu não comentei, mas eu vou comentar na aula que vem que ela nasce com alguns problemas aqui, né? Por exemplo, esta expressão aqui é não relativística, né? Isso aqui é newtoniano. Aí você pergunta, tem equação de Schrödinger se eu trocar isso aqui pela relação relativística de energia? Tem. É a equação de Schrödinger relativística. E por aí vai, né? Então, mas a ideia é a mesma, né? Como é que você propõe a equação é a mesma, né? Então, qualquer coisa que mereça o nome de quântico está nesse contexto. Está nesse contexto. Esse psi aqui ele tem um nome, ele chama função de onda. Agora, dar o nome para alguma coisa não significa que você sabe o que é a coisa, certo? Então, a pergunta agora é o que é a função de onda, né? Que a gente vai tentar, vou comentar na aula que vem, né?
Então, o contexto da mecânica quântica é isso, são equações desse tipo que são satisfeitas pelas equações de onda pertinentes. Vai lá, Nathalie. Oi, você estava falando de conservação de energia, e aí eu lembrei de uma dúvida que eu tenho, que é sobre a criação de partículas virtuais. E quando você cria, quando essas partículas surgem, não viola a conservação de energia? Não. Elas não surgem do nada, como, né? Elas surgem a partir de uma energia potencial que está disponível, né? Não viola nada. Tem uma pergunta aqui no slide, Roberto, sobre um tema que, aliás, é muito popular aqui nos nossos cursos. É até engraçado que a pergunta só tenha surgido agora. É o seguinte, professor, desculpa sair um pouco do tema e a ignorância, mas existe alguma relação entre a equação de Schrödinger e a teoria de cordas? Veja só, teoria de cordas, ela... Lembra quando eu falei assim, tem o átomo de Bohr. O átomo de Bohr não é exatamente uma teoria como os físicos gostam, mas é uma coisa que é capaz de fazer previsões e tal, né? Muito bem. Aí a gente propôs aqui uma coisa muito mais geral que a teoria de Bohr, que o átomo de Bohr, que no qual o átomo de Bohr surge naturalmente como um caso particular aqui, né? A teoria de cordas seria um contexto mais geral no qual tudo isso aqui surgiria de maneira natural também, né? Então, a relação que existe entre teoria de cordas e essas coisas que eu estou falando aqui é a mesma relação que existe entre isso e o átomo de Bohr. Como se houvesse algum mundo submicroscópico aqui subjacente, o mundo das cordinhas lá, e que se você tivesse as equações do mundo da teoria de cordas, tudo isso aqui ia emergir da mesma maneira que o átomo de Bohr emergiu a partir disso aqui, né? É isso, né? A teoria de cordas é a candidata para a famosa teoria de tudo, né? E a teoria de tudo é isso que eu falei, né? Quer dizer, é um conjunto de ideias, de equações, né? Que a partir delas todo o resto emergiria, né? Em particular isso aqui, né? Em particular isso aqui. Uma dúvida quanto aos spins. Como chegaram ao valor dos spins? Os valores do spin do elétron, fóton? Dá para falar de spin no contexto da equação de Schrödinger. Na aula que vem eu vou comentar, né? Vamos lá. Então, que o elétron tem duas possibilidades para o spin. E aí essas possibilidades quer dizer para cima e para baixo. Depois que se você vai interpretar isso como meio de H, essa é outra história, tá certo? Mas que você só tem duas possibilidades para cima e para baixo do elétron, isso aí é uma e você infere experimentalmente, né? Lá dos experimentos tipo Stern-Gerlach, né? Muito bem. Aí a questão é o seguinte: o que você faz lá é detectar momento magnético, né? Aí o que você faz você tenta relacionar aquele momento magnético com o momento angular intrínseco da mesma maneira que você faria no contexto clássico. Aí aparece o momento angular intrínseco meio de H, meio de H cortado. É sempre H cortado. E é assim. Agora, o que o elétron, que o spin do elétron tem duas possibilidades que a gente interpreta como mais meio de H e menos de H, você infere experimentalmente. O spin de fóton é um pouco mais complicado, tá? Porque spin de fóton tem a ver com uma propriedade chamada helicidade. Tal, né? É spin também, tá? Mas é um pouco diferente. O spin do fóton é 1. H, não é H sobre 2 e menos H sobre 2, é H e menos H.
problema do fóton é que tem uma surpresa aí, que você dá para mostrar que sempre que você tem partículas com spin inteiro, por exemplo, o fóton, né? Ele tem que ter spin 1, spin -1 e spin 0. Só que ele não tem spin 0. Aí é outra história. Então, né? Tem uma pergunta aqui mais geral, que é, professor, se por acaso descobrirmos alguma teoria física que refute quase toda a mecânica conhecida, o que aconteceria? Teríamos que pensar em novas formas? Vamos lá. Primeira coisa, quando você fala refutar a mecânica conhecida, né, você concorda que tem pouco espaço para isso, né? Porque a mecânica conhecida funciona. Então, você vai ter que refutar. Vamos lá. Quer dizer, eu nem sei se você está falando de mecânica quântica ou mecânica clássica, então eu vou responder do jeito mais geral possível. Se você, depois de 30 anos de trabalho, né, você conclui que a sua teoria magnífica refuta a mecânica, por exemplo, na afirmação de que se eu soltar essa caneta ela cai, a sua teoria está errada. Ponto final. Eu espero que não tenha que explicar o motivo, tá certo? Porque você sabe que nesse contexto aqui de campo gravitacional da Terra, canetinha, tal, ela cai. Então, se a sua teoria refuta a mecânica nesse nível, sua teoria está errada. Que não tem nenhum problema, certo? Você volta lá para a prancheta e pensa em outra teoria, né? Muito bem. Agora, a outra possibilidade é que a sua teoria refute a mecânica onde a mecânica é refutável. Onde a mecânica é refutável? Onde a gente não tem dado experimental. Então, a gente vai lá, compara a sua teoria com a mecânica. Tá? Obviamente, só tem sentido fazer essa comparação se a sua teoria não coincidir com a mecânica naquele contexto. E aí a gente vai lá, faz, e a mecânica está errada, a sua teoria está certa. Né? Obviamente, se você fizer isso, seu nome vai para o panteão dos grandes gênios da humanidade, lá do lado do Newton, do Einstein e tal, merecidamente. Porque você acabou de desbancar 350 anos de ciência. Agora, é difícil fazer isso, porque você tem que ter uma teoria que concorde com a mecânica em tudo, que a gente sabe que funciona, né? E discorde da mecânica naquela região experimental em que você não tem teste. Aí você lá faz o teste e vê que a sua está certa e a mecânica está errada. Tá certo? Então, mas não tem sentido você falar que vai refutar a mecânica no sistema solar. Não tem sentido. Sabe? O sistema solar está aí descrito muito bem pelas equações newtonianas normais. Né? Tudo que eu falei vale para mecânica quântica, vale para eletromagnetismo, vale para qualquer coisa, para qualquer teoria. Eu acho que como comentar essa pergunta, alguém colocou aqui, aliás, essa resposta, alguém colocou no slide. Qual é essa região experimental onde ainda não há teste? Ou em quais partes a quântica não funciona? Vamos lá, em qual parte a quântica não funciona? Acho que nenhuma conhecida. Todas as, todas as regiões acessíveis experimentalmente, a mecânica quântica funciona. E isso é um privilégio de físico, né? Nenhum outro cientista tem teorias tão potentes que você pode afirmar que funciona em tudo quanto você testa, tal. Não tem, certo? É um privilégio de físico. Aí você pergunta, qual é a fronteira experimental? Bom, tem fronteiras energéticas, né? Por exemplo, os famosos colisores lá do CERN, né? E de outros aí, o nosso limite energético é o limite daquele colisor. Se você fizer um colisor maior, você tem uma energia maior para ser testada. Né? Então, em experimento de colisão de partículas, a gente pode dizer que a mecânica quântica funciona até os X teraelectronvolts do experimento de ontem do CERN. Né? O experimento daqui a 3 anos, que vai ter 10 X teraelectronvolts, eu não sei, entendeu? Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Né? Então, essa é uma fronteira de energia. Então, as fronteiras têm a ver com tamanho, né? Coisas assim. Né? Então, a mecânica quântica funciona
em tudo que foi testado até agora. Uma pergunta também do Slido. Já vi em alguns lugares que o maior problema da física atual é unificar a quântica e a relatividade. Qual seria o principal problema para essa unificação? Relatividade geral, né? O problema é você introduzir de uma maneira consistente a interação gravitacional nesse contexto nosso aqui. Esse é o problema, né? Bom, tem inúmeros problemas, né? Tem problemas físicos, né? De você interpretar quem seriam esses... veja, quem é o equivalente do fóton para a gravidade, né? Quer dizer, o fóton é a partícula associada ao campo eletromagnético. Quem é o equivalente para a gravidade? Seria o graviton, né? E o graviton é um cara esquisito, né? Tem um monte de peculiaridades, né? Então, tem vários problemas físicos, tem problemas matemáticos também, mas eu acho, sinceramente, que os problemas complicados são os físicos, não os matemáticos, nesse contexto aí, né? Então, a dificuldade é essa, você colocar de uma maneira consistente a interação gravitacional nesse contexto aqui. Outra pergunta do Slido. Professor, desculpa fugir um pouco do assunto, mas como a força nuclear, aí ele coloca entre parênteses gluon, forte, se comporta de forma que gruda os nêutrons e os prótons ao núcleo? Bom, eu teria que falar como é que funciona a interação forte, né? A interação forte descrita, não é descrita por potenciais simples, assim, potenciais colombianos, né? Mas, enfim, grosso modo, é uma coisa que é atrativa em escalas muito pequenas, né? Então, quando você está em escalas que são o tamanho do raio do próton, que é muito pequeno, milhares de vezes menor que um tamanho de um átomo, milhares, não chega a ser milhões, acho, não me lembro. Né? Enfim, é bem menor que a escala atômica. São potenciais que são sempre atrativos, né? Por isso, e eles são de curto alcance, né? Significa que se você sair um pouquinho para fora do próton, você já não sente mais nada. Então, se você tiver dois prótons, olha que curioso, se você tiver dois prótons, eles interagem por um potencial colombiano, por um potencial desse tipo. Eles se repelem por um potencial colombiano. Agora, se você espremer os dois prótons, e espremer, deixar eles bem pertinho um do outro, aí a interação forte se sobrepõe à interação colombiana, né? Então, a interação forte é mediada por outros campos, né? Que são os campos que a gente chama de cromodinâmica, né? Que é o equivalente da eletrodinâmica, mas é a cromodinâmica que é para os quarks, né? E o campo envolvido lá, o equivalente do campo eletromagnético, o equivalente dele, que é esse campo da cromodinâmica, ele tem uma partícula associada chamada gluon, de cola, gluon, né? É o camarada que segura os quarks juntos lá, né? Não sei se eu consigo falar muito mais que isso. A cromodinâmica não tem potencial fácil assim para colocar, né? É muito mais complicado. Outra pergunta do Slido. Não sei se encaixa naquelas perguntas sem uma resposta direta que o senhor falou, mas como eu definiria um potencial? Não, esse tem resposta fácil. Isso aí, o potencial é uma maneira de você... a pergunta fundamental é qual que é força, né? Então, você diz que um corpo exerce uma força sobre o outro corpo se na presença de um corpo, o outro não segue, né? Quando você faz F igual a MA, quando ele acelera. Então, essa é a definição do que é força, tá certo? Muito bem. Algumas forças vêm de potenciais. Então, isso são chamadas forças conservativas, né? Que estão associadas ao que a gente chama de energia potencial, né? Então, o que você tem
são situações em que você está numa determinada posição para a qual essa energia potencial tem um determinado valor, e surge naturalmente uma força que te empurra para locais e potenciais mais baixos, né? Essa é a definição de potencial, é uma definição matemática. A definição sutil é que é força, né? Então, essa tem resposta, apesar de não ter conseguido responder satisfatoriamente, porque eu ia ter que ficar definindo o que é, né, campo de força, campo conservativo e tal, mas tem uma definição de potencial. Definição de força é mais sutil, né? Outra pergunta ainda sobre o núcleo atômico. A hipótese de que os nêutrons se comportariam como condutores para que os prótons, não entendi aqui a palavra, se convivessem, talvez se confinassem ao núcleo, veio antes dos gluons? Eu nunca ouvi falar, eu não sei se eu entendi o que quis dizer com nêutron condutor, né? Os nêutrons também são compostos de quark, né? Próton é um estado ligado de 3 quarks. Nêutron também é um estado ligado de 3 quarks, né? Então, o nêutron e o próton, a composição interna deles é muito parecida, né? O que acontece é que o nêutron tem carga líquida total zero, né? Quer dizer que os quarks que estão lá dentro, quando você soma a carga deles, dá zero. O próton, quando você soma a carga deles, dá a carga do próton, né? Bom, as perguntas do slide acabaram. Não sei se alguém gostaria de fazer uma pergunta por aqui, por voz. Se for o caso, levante a mão. Se não, eu acho que podemos concluir por hoje. Vou enviar aqui para vocês o formulário. Bom, então é isso. Alberto, muito obrigado mais uma É vez. isso, gente. Então, até o próximo sábado. Até lá. Vou encerrar aqui a gravação.